boa noite. Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. You are all going to die here. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso, referência de um filme ruim Solano. E diretamente de Brasília... Diorgo... Caraca, Diorgo? Diorgo. É, a partir de hoje. Diorgo Braga. Virou árabe agora, Diorgo? Sei lá, eu ia escarrar aqui, sei que. Não ia escarrar, mas engasguei aqui, não sei o que aconteceu. Olha, falando em escarrar, Diogo, a gente tem que parabenizar o Beto, que fez aí uma bateria de testes e viu que está relativamente bem de saúde. Saúde, palmas. Parabéns. Quero deixar registrado aqui nesse programa que o Afonso ficou puto. Ficou puto quando o Beto trouxe os programas, porque esse Afonso aí, porra, no fitness, alimentação, complemento, e vai, abraça a árvore, bate palma pro sol, porra toda. Vem o Beto, na moral, a única coisa que o Beto não faz de é lamber o chão, mas já fez. Tava do lado. Porra, maravilhoso, tá de parabéns. Eu acho que eu vou fazer esse jogo, eu acho que eu vou abandonar o fitness. Vem acho comigo, que é hora. Porra. Vem comigo, porra. Não é melhor? Porque vocês dois abraçaram. O Diogo tá agora na crepioca também, descobriu a crepioca, Beto tá aí. Pô, pedi pra tu não falar isso, Anuar. Pedi pra tu não falar. Ah, perdão, desculpa. Porra, eu não quero dizer publicamente que você tá... te influenciando bem? Me influenciando bem, porra. E eu vou te dizer, Afonso Solano, quem não tem vícios, boa gente não é. Ah, entendeu? Deus protege... É ruim da cabeça ou doente do pé. Deus protege aqueles que têm vício. Então, vem comigo. Tá bom, sobe a música aí. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou é doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, eu nunca me separei. Hey now, think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. Herald's danger. Senhoras e senhores, o ano de 2021 chegou com um dos melhores jogos da geração, que não é muito difícil, porque deve ter uns 2. Mas Resident Evil 8 ou Village, você pode escolher um jogo de uma das franquias mais clássicas do mundo dos videogames. Afonso Solano, por favor, traga-nos a sinopse desta obra de arte, deste diamante que a Capcom botou em nossas mãos. Olha aí, Beto lambendo as bolas inchadas e pustulentas dos zumbis da Umbrella. Eu gosto dessa animação porque estamos 3 anos, né, após os acontecimentos de Resident Evil 7 ou simplesmente Biohazard. Não, Biohazard é o nome oriental da série Resident Evil, mas o 7 é o 7. Não, também. O nome ficou... É Resident Evil Biohazard? Ou é só Biohazard? Então, essa foi a brincadeira, entre aspas, que foi feita no Resident Evil 7, Biohazard, que saiu assim nos países de língua inglesa, e lá no Japão saiu como Biohazard, Resident Evil 7. Olha! Sério? Eles inverteram, depois vocês dão uma olhada. Mas então, 3 anos depois, né, daquela confusão que aconteceu, o seu personagem principal ali, o Ethan Winters, sobreviveu junto com a sua esposa, a Mia. E eles tiveram a filha. Parabéns aí pro casal. Tiveram um neném. Que se chama Rosemary. Tá de sacanagem. Rosemary. Nossa senhora. Só nessa premissa do jogo. Eu já falei, sério, gente? Quem achou que fosse uma boa ideia? Rosemary. Não, mas lembrando que o bebê de Rosemary, que é o diabo, né, do grande filme, do Polanski, a Rosemary é o nome da mãe. Sim, mas a referência tá aqui no nome do bebê, né? Eu também acho. É um nome clássico também. Então, eles tiveram que, por causa da confusão toda que deu, né, eles foram realocados para a Europa. Eles não especificam exatamente onde estão vivendo. Cara, então, só um detalhe muito curioso. O jogo é tão bem feito, eu vou passar aqui, cara, os próximos 40 minutos elogiando o jogo. Mas o jogo é tão foda que... Valendo, hein? Ela fala uma hora, logo no começo, ela fala assim, eu fiz essa receita aqui, que é uma receita tradicional do lugar. Eu fui pesquisar
E eles estão na Romênia, que é uma receita tradicional da Romênia e tal. Na Romênia? Se você... Pois é, tinha um pessoal aqui em casa, e eu tava mostrando o jogo no PlayStation 5, e aí eles falam, um deles tinha visitado a Romênia. Você tá falando isso? Que bacana. E ele comentou e falou, cara, isso tá me lembrando muito a Romênia. Onde é que fica? Eu falei, cara, não sei, mas de fato lembra pra caramba e tal. A Transilvânia não fica na Romênia? Sim. Então, é um belo lugar pra se visitar, inclusive, tá? Fica aí a dica aí pra quem quando puder visitar. E eles estão nesse lugar, né, na Romênia, mas eles não especificam exatamente onde é, porque eles têm que se manter escondidos da galera que quer. Tem sempre essa briga, né? Pelas bioarmas, essa história toda que é uma bagunça deliciosa do Resident Evil. Deliciosa de FMP. Então, eles estão lá escondidos, estão com a nenenzinha, até que eles são surpreendidos por ninguém menos que Chris Hadfield. Oh, não! Chris Hadfield, que agora é um homem normal, ele não é mais aquela montanha de músculos ridícula do Resident Evil 5, lembra? Que ele era gigante. Ele agora tá mais realista e ele entra na casa, ele rouba a criança e sequestram você. E aí, no meio do sequestro, dá uma merda lá na van que tá te levando e você acorda com todo mundo morto, menos você está numa vila e vai atrás da sua criança desaparecida que foi sequestrada por uma família de malucos, de umas 5 famílias, na verdade, que seguem uma única feiticeira e não vamos falar mais nada aqui. Vamos lá. Ó, pra quem tá ouvindo aqui, apesar do Afonso ter falado isso já teve em alguma demo, isso tá nos 5 minutos de jogo, não é um spoiler. A gente não vai dar spoiler aqui, porque esse programa tá saindo 3 dias depois do jogo, então a gente quer que você ouça aqui com calma e jogue à vontade. Didi Braguinha, eu quero saber de você, meu querido. Vamos lá. O que você, o nosso cagãozinho oficial do MRG, achou de Resident Evil Village? Parabéns, em primeiro lugar, por ter jogado o jogo. Porra, obrigado, cara. Obrigado. Olha, alguns meses atrás, alguns anos atrás, eu não lembro exatamente quanto tempo tem, eu conversei com o Beto sobre qual seria o jogo que poderia ser o representante dos videogames caso a gente lançasse uma cápsula pro espaço, pro ET saber o que é videogame. Qual seria o jogo que mais representa essa gamer, né? O game e tal. A gente falou muito sobre God of War. Muito sobre God of War. O God of War ele tem muita coisa dos games e tal, né? Super Mario não foi citado. Não, também. Falamos sobre vários jogos, mas o God of War ele tem essa essência, a evolução das coisas, pra onde o bagulho foi e tal. E eu nem pensei, nem cogitei em Resident Evil, cara. E jogando Resident Evil 8, que jogo gostoso, cara. Olha aí. Que viagem por diversas facetas de possibilidades que o terror te permite, sabe? Dentro do jogo, do universo do jogo ali, daquela vila e das diversas missões que você faz, parece que você tá num teatro com palco volante, sabe qual é? E a cada momento o palco gira e vem uma nova cena, com uma nova ambientação, com um novo cenário, com novas propostas e uma nova maneira de você enxergar aquilo. Então, num determinado momento do jogo, você é a presa. No outro momento, você é o caçador. No outro momento, é um mistério que você tem que solucionar. No outro momento, existe uma harmonia na parada, sabe? Legal. E isso é feito de uma maneira muito bem feita, cara. Muito certinha, o pontinho em todos os is bonitinhos. E, bicho, tem todos os clichês de filme B, né? De jogo de terror clássico, como Resident Evil sempre foi, né? E, cara, com um gráfico maravilhoso. E eu nem tenho TV 4K, sacou, né? Olha aí, Betão, fala pra gente o que você achou. Você já falou aí que tá amando, né? Cara, pra mim fica difícil saber qual parte eu elogio, mas assim, eu vou embalar um pouquinho do jogo. Eu não mandaria aí na sua cápsula Resident Evil, porque eu acho que esse jogo, ele demonstra... Mas ele iria pra discussão, não iria? Com certeza. Mas ele foi pra discussão quando a gente tava falando, mas eu acho que esse jogo, cara, ele demonstra o quão única, o quão forte é a identidade própria do Resident Evil, porque se a gente pegar a série Resident Evil pra olhar, de 3 em 3 jogos até agora, ela fez uma mudança muito grande. Então você tem o Resident Evil 1, 2 e 3 naquela visão tanque, aquela coisa meio quase top-down ali, não chega a ser isso, mas no 4, 5 e o 6, ele vem com 4, ele revoluciona o mercado de games, bota a câmera aqui over the shoulder e dá uma repetida disso de leve assim no 5 e no 6, mudando algumas coisas, e aí no 7 ele bota na primeira pessoa e ele traz isso até o 8 de novo. Eu não tô contando os adjacentes, tá? Mas é impressionante como eles conseguem manter as coisas que fazem o Resident Evil ser o Resident Evil evoluindo, sempre andando pra frente. Então, você abre aquele menu que você tem que organizar, você fala, puta, esse é Resident Evil. Porra, perfeito, cara. Você tem a escassez de munição constante. Você, porra, esse é Resident Evil. Você jogou no normal? Eu joguei no normal. Você tem um balanço entre o terror e o jogo de tiro. E a ação, né? E o action game. E a ação que Resident Evil sempre teve. E é
muito maneiro, porque depois que você zera o jogo... E a investigação também, né? Porque tem muito puzzle investigativo. Não, os puzzles, cara, os puzzles, eles pra mim, eles são uma coisa à parte. Porque assim, a gente jogou, né, antes do lançamento do jogo. Então, não tem tutorial na internet, não tem nada disso. Nenhum. Então, você ficar perdido... Era nós três no Telegram. Como é que passa aquela parte ali? Caralho, tô perdido. Cara, e tal. Isso é parte do jogo. Então, pra mim, até então, eu achava o Resident Evil 2, o remake do 2, tinha sido pra mim o melhor jogo de Resident Evil, porque o 2 é sacanagem. Puta que pariu, o que eles fizeram é sacanagem. Mas olha, eu acho, senhores, que eu tenho um novo favorito, cara. Resident Evil Village, na minha opinião, ele junta tudo que Resident Evil fez de bom até agora e melhora. Olha aí. Porra, que legal. Afonso Solano. Opa! Você que de nós aqui é um cara que estuda o terror. Estudo o terror, exatamente. Sou um amante de Jason Voorhees e seus amigos, né? Olha seus amiguinhos. Tô olhando pra ele aqui, ó. Versão com um saco na cabeça. Tá do teu lado. Tá do meu lado aqui, ó. Mochila de criança. Mochila de criança. Sei lá. Oh! I have so many names. Então, cara, a primeira coisa que eu acho importante falar é de que ele é um jogo feito principalmente para o PS4 e com a chegada do PS5 ele teve uma melhorada e então assim, ele tá funcionando nos dois sistemas, mas ele não tem um salto de gráfico. Se você jogar no PS4 e jogar no PS5, você fala, meu Deus do céu, PS5 e tal. Não. Sério? Pode conferir. Eu digo isso, não é pra cagar no PlayStation, pelo amor de Deus, mas é porque a galera pede a nossa honestidade. Na minha opinião, tipo, não acho que você precisa comprar um PlayStation 5 para jogar o Resident Evil. Se você não tem grana ainda e tal, tem o meu PS4, você vai ter uma experiência muito próxima do que a gente teve no PlayStation 5, assim. Tenho certeza que os saves não vão ser tão rápidos quanto no PS5. Exato. Putz grila, maluco. Exatamente. Nossa, que coisa linda. Muito rápido, cara. Essa parte... Só fazer um adendo. É aquela engine deles lá, a RE Engine. RE Engine, é um negócio assim, R-Engine. Né? Que, cara, no Resident Evil 2 e 3 a gente já viu uma qualidade gráfica inacreditável com essa parada. Né? No remaster, né? Remake. No remake. Né? No remake. Tá. Então, assim, acho importante colocar essa parte técnica, assim, no começo. E aí, Verdade. entrando aqui na parte gostosa, né? Eu realmente amei o jogo, que vocês sabem, eu gosto muito de terror, eu amo a série Resident Evil. Eu tava com tanta vontade, tão ansioso de jogar esse jogo, que eu comecei a rejogar o Resident Evil 3 de PlayStation. Caraca! Aqui no meu emuladorzinho, sacou? Mas não foi isso que a gente fez jogou o original de PlayStation. Original. Caraca! Porque a gente fez um review aí no podcast passado do remake. Exatamente. Que é questionável, né? Mas... achei legal, curtinho. Um DLC, tal. Deveria ser um DLC. Parece um DLC do 2, exato. É isso. E aí eu faço até uma certa provocação de que o Resident Evil Village, ele é muito parecido com o Biohazard, com o anterior. Ele é muito parecido. Aquilo deu muito certo, cara. Ele, na verdade, evolui, né, cara? Porque você no 7, você tem um ambiente, você tem isso aí mesmo, né? Primeiro, eu não lembro se o 6 a câmera já era em primeira pessoa. Não. Então foi realmente no 7. No 7 ele te joga pra dentro do personagem, você tá ali, o que já te dá uma claustrofobia periférica, porque você precisa realmente virar o personagem pra todas as coisas, né? Ele tá restrito na sua visão, da sua tela, e ao mesmo tempo ele te dá um cenário que é maneiro, é rico, tem vários elementos, só que é uma parada restrita. Você tem uma casa, isso no 7, né? Você tem a casa, aquela parada da casa, depois você sai, você vai pro subsolo e tal, expande um pouquinho. Aqui, meu amigo, você tem uma vila, cara, uma parada muito mais aberta. Vários pontos diferentes, assim, um mapa legal pra caramba, cara. Wow, cool! E olha, uma coisa, Beto, que eu cheguei a criticar, no meu gosto pessoal, evidentemente, no Resident Evil Biohazard, o anterior, era de que boa parte, eu diria que 1/3 dele, o primeiro, ele é muito estilo Outlast, onde você não tem arma, você tem que ficar fugindo do cara na casa e tal. Esse, ele começa da mesma forma, terrorzão, sem arma. Começa assim, sem arma, você, caralho, fudeu, brother, fudeu e tal. Mas é mais rápido o acesso a essas armas. É bem mais rápido. Então, a gente deve fazer uma comparação, porque esse jogo, ele é uma continuação direta pra que você entenda o que tá acontecendo do início ao fim desse jogo. Você precisa jogar o 7. Ele é muito necessário. Você precisa jogar o 7. Só que assim, conforme eles
blocam no primeiro, eu acho a casa muito foda, o negócio do trailer lá do filho muito foda, só que ele chega na parada do navio, que é importante, faz sentido pra história, mas é meio mala o lance do navio, né? É um sentimento de, puta, você estendeu demais. Parada do navio? Que parada do navio? No 7... não lembro de quase nada do 7, é bizarro. Ele começa na casa... Você joga como a Mia. Isso. No navio, quando ela tava transportando a menininha, que no 7 era o bicharoco do mal. Exato. Entendeu? E aí... Que novela, cara. Pois é uma puta novelinha. É uma puta novelinha. Cara. E aí, nesse aqui, eles já fazem uma coisa que é muito mais interessante, que eles fazem assim, olha, eu vou blocar o jogo em 5 partes, basicamente, e você vai sentir que todas essas 5 partes, elas fazem parte aqui do mesmo ambiente. Você tem um hub, que é a vila, e a partir desse hub, ele te joga em cada uma dessas partes. Então você vai pra um castelo, depois você vai pra um negócio de moinhos e lagos, depois você vai... parque da Disney, cara. Você tem lá... uma casa de bonecas, isso. Todas tem a parte do Toy Story, aí você tem a parte de Star Wars, e cada uma é uma parte completamente diferente. Mas você sente que você... todos esses lugares estão interconectados. Então eu acho que esse sentimento do hub, da vila ser o hub, dessas missões que você tem que fazer, eu acho que fica muito mais organizado e prazeroso de jogar do que no 7. Sabe qual é? De certa maneira você tem esses estilos diferentes, né? Você tem áreas que são claramente mais terror clássico. Porra, a Casa das Bonecas... é maravilhoso. Nossa senhora. Cara, e eu aqui em casa, eu só tô conseguindo jogar jogo assim, muito escuro, porque ele é muito escuro esse jogo. Eu só posso jogar de noite, ou pelo menos quando o sol baixou, porque a minha TV tá muito próxima da janela, tá sem blackout e tal. Cara, eu jogo com fone. Cara, essa Casa das Bonecas, no final, é de um nível de terror bem executado, que fica ao lado dos grandes clássicos do cinema. Olha, na minha experiência, de eu ter ficado aterrorizado. É verdade. Aterrorizado. Não vou nem falar o que é, claro, mas assim... Então, assim, ali é muito mais terror, né? Você quase não puxa... Caraca, eu lembro... A minha reação, Afonso, no final dessa parte, quando você tá indo embora, eu tava gritando pra alguma coisa e alguma coisa estava gritando pra mim. Foi tipo... Faz um gameplay depois, pô. Faz um gameplay pra galera. Porra, cara, é muito maneiro mesmo. Cara, esse jogo, e tem essa parada, né? Porque assim, você entra no castelo, vamos lá, é missão 1, castelo. A mulher gigante aí que tá todo mundo falando. Sim, uma delícia. E todas as partes, você tem o castelo, a casa de boneca, o legal é que é o seguinte, ele divide tão bem que você não cansa da parada. Não, então, verdade. a cada experiência que você termina, ela foi tão satisfatória de ponto a ponto, cara. Ela teve os elementos do Resident Evil, por exemplo, a mulher gigante. A mulher gigante, ela é um elemento que o Resident Evil te traz desde o começo da série, que é o monstro gigante que te persegue, né? E aí você tem que lidar com isso. Depois você vai pra um outro elemento que é o negócio de rio, que é o puzzle. Eu preciso ir pra lá, pra voltar pra cá, pra fazer não sei o que, pra pegar o item, pra abrir, pra fazer a ponte, pra fazer. E não são puzzles impossíveis aí, você que tá ouvindo que não gosta muito. E nem idiotas, né? E nem idiotas, exato. Acho que ficam bem, né? Bem no meio do caminho. São puzzles de observação. Isso é uma dica que quando a maioria das pessoas jogar, já vai ter um monte de tutorial, walkthrough e tal, mas, cara, tentem. Tenta. Não busca onde tá na internet. Tenta, perde um tempinho, pergunta. No máximo, manda um zap pra algum conhecido que já jogou, porque essa experiência também é legal de você de você trocar. Ó, Beto, mas deixa eu só fazer um parênteses aqui rápido, cara, porque a vila em si, ela é linda, maravilhosa em sua destruição, em sua medievalidade, né? Mas não é fácil de se encontrar ali. Por mais que você tenha um mapa. Teve uma hora que eu pedi um pinico forte, porque eu fiquei mais de uma hora, cara, sem conseguir saber como é que eu ia pra uma outra rua. Mas eu também, o mapa podia ser um pouquinho mais claro nos locais que são intransponíveis, assim. Você fica meio... eu vou por aqui. Aí tu vai, que eu chego lá, tu tipo, não dá pra passar? Mas no mapa parecia que dava pra passar. Que chato. Pois é. Fica meio chato só às vezes, mas é muito pouco. Cara, isso foi uma vez num jogo de quantas horas? Quantas horas tem esse jogo? Se você jogar bem, devagar, andando com medo das coisas, você vai levar... Entre 12 e 15, talvez? Entre 12 e 15. Não, 12 já era pra eu ter batido já, pô. Já? Então, cada um joga no seu tempo aí, joguem devagar. Tenho mais de 12 horas de jogo.
Essa coisa do castelo, inclusive, fica uma curiosidade aqui, não sei se vocês sabem, pelo menos a galera que tá escutando a gente, uma das versões do Resident Evil 4, o do Leon, né, que teve a revolução aí que o Beto bem lembrou, ela se passava dentro de um castelo mal assombrado, e aí era o Leon sendo perseguido por um fantasma lá, era uma parada que puxava mais pro sobrenatural, e essa ideia foi abandonada. É engraçado você ver alguns desses elementos sendo resgatados pra essa parada, né? Cara, e uma das outras coisas que eu queria trazer pra vocês aqui, que, puta, a franquia Resident Evil faz muito bem, e nesse tá em alto nível, são os personagens marcantes, velho. Porque além da mulher grandona, você vai encontrar o gordão que vende as coisas, que é muito foda. Cara, que personagem irado. Não é? Que personagem irado, cara. Nossa, é muito bizarro, é porque você tá tão afundado no poço de bosta, que quando a pessoa é minimamente gentil, você acha que ela é tua salvadora, cara. E o cara é bizarro. As paradas que ele fala pra você, a maneira como ele te trata, caraca, é bizarro, mas você sente um carinho por ele. E vocês se ligaram que quando ele vai te vender a parada, ele vira e fala Welcome! Isso é uma coisa que um amigo meu falava pra mim. Mas você quer comprar alguma coisa? Isso. É muito bom. A única coisa que eu não curti nessa dinâmica do Duke, né, que conserta suas armas, faz essas coisas, o merchant, né, do mercador dos jogos clássicos, é que tem uma coisa de comida ali que eu falei, puta, isso aqui não precisava estar aqui, cara. Mó perda de tempo, ter que ficar catando... Mas você não achou que faz sentido com o personagem do Duke? Não, faz. Mas assim, você tá forçando uma barra, ao meu ver, pra introduzir caça e pesca num ambiente que não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Aí eu ficava tipo assim, Entendi. Onde é que tem peixe? Onde é que tem uma cabra? Aí você não tem... Vou matar a cabra com um tiro de escopeta, sacou? Porra, mas tu fez isso? Vai matar a galinha com a faca, agora vou matar a cabra com a... Ele não tem um movimento com a faca que seja realista, que seja bacana. Então você tem que ficar matando o bicho ou dando 1 milhão de que nem o Michael Myers atrás da porra da cabra e dando facada no bicho, ou então eu dava um tiro de sniper, era mais fácil pra mim. Eu falava, saco isso. Olha, a maioria das minhas caças desse meu lootzinho assim, eu ia de faca pra não gastar munição. Isso, porque é foda mesmo. Olha, mas eu vou te dizer, Afonso, eu não discordo de você, eu acho que eles arrumaram uma solução pra botar uma mecânica de subir de nível, de subir de velocidade, de fazer essas coisas, mas eu sinceramente não me incomodei porque eu não fui atrás de nada. Então. Eu me deparava com os bichos, sabe? Então, tipo assim, olha, aqui tem peixe, mato os peixes e sei que o cara lá vai fazer uma comidinha. Olha, tô vendo um porquinho aqui. Eu achei natural. O porco foi difícil pra mim. Me matar. É muito realista pra mim, cara. Foi muito realista o porco ali. Eles sofrem, eles ficam gritando. Ele tava ali, o porco, eu falei, um porco. Você não tá andando na rua, tu vê um porco. Como é que nenhum animal a gente faz isso, tirando peixe? Se nenhum animal a gente faz isso. Aí tá o porco lá. Aí eu fiquei parado, eu falei, não vou matar o porco. Maluco, aí ele veio, me deu um tremble. Aí eu, agora ele vai morrer, agora ele vai morrer. É que quando você tem um jogo tipo, eu não preciso ficar focado só no Red Dead Redemption, mas usando ele aqui de exemplo, ele te dá vontade de você procurar aquele animal, aquele recurso, né, ou um Far Cry, sacou? Eu quero essa bolsa, eu quero esse upgrade, então eu tenho que ir atrás da parada. Quando ele coloca o bicho convenientemente no seu caminho, pra mim, já é um sinal de que aquilo ali foi meio que jogado. Tipo, tá bom, então... Ou é um teste, né? Me pareceu uma coisa de tipo assim, os caras estão tentando... Porque tem o item muito leve, não, cara, não chega nem a fazer cosquinha, que é o item exploração, né? Mas esse item, cara, me pareceu que eles estão fazendo esse teste. Vamos tentar botar uma outra mecânica. Item seria mais um elemento de gameplay. Um elemento, mais um elemento. Eles estão querendo adicionar esse elemento que estão testando nesse. E me pareceu que eles testaram ali uma coisa, falando assim, cara, vamos ver se funciona e tal. Saquei. E eu achei assim, olha, eu vou falar pra vocês, pra mim era muito legal quando você faz o pratinho de comida lá, que não tem nenhuma complicação, não é nada de menu de jogo japonês, você tem o item, entrega lá e go. E era muito legal, falar assim, sua vida subiu permanentemente. Me dava um conforto, porque assim, esse jogo, como o 7, como os outros, cara, é uma merda, você anda com medo o tempo todo, aí jogar de fone é maravilhoso, aí você tá andando, aí você ouve aquele barulho lá no fundo, aí você fala, puta
que pariu. Aí você já começa a contar, fala assim, eu tenho tantas munições, eu tenho tanto de escopeta, mas, porra, eu só tenho 5 de escopeta, se eu der 2 tiros de escopeta, puta, eu vou ficar com 3, se vier um bicho mais forte, eu tô na merda. Mas então, você começa a fazer uma gerência na sua cabeça de itens, munição, que isso é maravilhoso, cara. O jogo faz isso muito bem. Beto, mas eu vou até te justificar o motivo pelo qual eu gostei. Eu concordo com o que o Afonso falou também. Ficou meio fora de contexto ali. Mas, ao mesmo tempo, chegou um momento do jogo, um nível do jogo, em que eu tava com tão pouco recurso, que eu falei, cara, eu preciso caçar. Porque eu caçando, por exemplo, eu reduzo o dano que eu tô quando eu me defendo. E aí, eu sabia que eu ia gastar menos o meu revival. Meu revival não, meu elixir de vida lá. E aí eu ia começar a economizar ele, porque tava ficando escasso, não conseguia qualquer hora. E eu falei, cara, vou caçar essas porra. Aí eu já tinha algumas coisas, obviamente, ele insere alguns animais no seu caminho, o que facilita, mas outros você tem que ir atrás. E eu comecei a fazer essas paradas pra quê? Pra que o meu personagem, ele rolasse um build-up, ele ficasse mais fortão, e eu precisasse menos desses recursos, né, desses itens que são difíceis de achar. E a estratégia deu certo. Eu comecei a gastar menos elixir de vida e comecei a me defender mais, mudei um pouco meu estilo de jogo por causa da falta de recurso. Então, no fim das contas, cara, o próprio jogo me incentivou aquilo ali dentro do meu personagem, saca? Pelo que você tá me falando, eu tiro o que eu falei e concordo com o Afonso, porque eu acho que se você teve essa visão, isso não funcionou. Porque se ele te virasse um momento e você tivesse que sentir, ele fosse do game design, fala dizer assim, vou sentir que as pessoas precisam caçar, ele é péssimo, porque ele não tem os bichos ali, ele tem áreas com bichos, tanto que quando você mata os bichos, ele faz um X, tem uma galinha com um X, que ele fala, acabou a galinha. Não tem a área da galinha, tem tipo assim, eu preciso de um pássaro, vou lá, um peixe, vou lá pescar. Não, tem aqueles peixes ali, acabou. E aí... caralho, eu preciso de mais peixe, não tem mais peixe? Não. Exato, se você fez isso, eu acho que eles mandaram mal. Amiguinhos, quando começaram a sair os primeiros trailers do Resident Evil Village, uma coisa me incomodou bastante, né? Que apesar da série sempre tratar do sobrenatural, no sentido, né, de zumbi e tal, coisas que voltam da morte, havia e há ainda, né, uma justificativa científica da coisa. Aí começaram a aparecer lobisomens. Eu falei, cara, como assim lobisomem, brother, sabe? E aí magia, e aí vampiros. Eu falei, cara, mas eu confio na Capcom desde que eu era moleque, jogando joguinhos no meu Super Nintendinho e pra trás. Então eu vou ver o que os caras fizeram. E eu fiquei um pouco dividido, porque eles nesse Resident Evil Village, eles mantêm o que eles começaram a introduzir no Resident Evil 4, que é uma origem do vírus, né? Ou pelo menos do princípio biológico do que a Umbrella faz, ele tá na Terra há muito tempo, né? Então isso era já usado em cerimônias tribais e cerimônias religiosas, etc. Tudo bem, isso aí super funciona. Mas ele começa a adquirir, e no Biohazard ele já fazia isso um pouquinho, propriedades que estão muito pro fantasmagórico. Porra, entendeu? Você mover objetos... Mas tu não acha que isso faz sentido dentro da proposta, da evolução? Não faz. Da ciência? Então, na minha visão da mitologia que ele me apresentou todos esses anos, eu acho que é uma forçação de barra foda. Muito foda. Cara, a maneira como ele tem um negócio que você lê lá, como é que as vampiras são feitas, como é que as moscas montam lá, elas e tal, que, cara, eu li e falei assim, cara, peraí, brother, sacou? Isso aqui tá demais, assim, isso aqui tá um bagulho mágico. Eu acho que tá virando muito mágico. Eu suspendi isso, sabia, cara? Suspendi mesmo, assim, quando isso chegou, eu entendi, porque a todo momento que vem um elemento sobrenatural que o jogo te impõe, seja um lobisomem, seja uma criatura ou qualquer outra coisa, um conceito que o jogo te apresenta, em algum lugar você vê uma ciência por trás. Em algum lugar você vê uma fórmula, uma parada apagada de relativa a um vírus, uma notícia, um cientista, e isso fez com que eu suspendesse qualquer maior análise sobre essa distância entre a ciência, né, e essa assombração, essa coisa mais mitológica da parada. Cara, eu vou falar pra vocês, a gente, nos últimos episódios de Resident Evil, eu venho batendo numa tecla que eu acho que o Resident Evil tem umas histórias mais complexas do mundo dos videogames, porque é muito difícil de entender. E aí, você que tá ouvindo isso, a gente em breve vai lançar um vídeo, né, falando um pouquinho dessa loucura da franquia Resident Evil, e eu venho me preparando nesse último mês, lendo tudo que é possível da história de Resident Evil. E aí eu até desisti de estudar. Falei, não, 2 sabendo demais dá problema.
cara, eu fui a fundo mesmo e entendi, finalmente, todos os pontos da história de Resident Evil. E eu vou falar pra você... Não, dá pra entender. Também não é uma coisa... ela tem uma característica de bagunça, mas ela não é bagunçada, não. Dá pra você entender. Essa é que é a parada. A forma como eles evoluem o lance, os vírus, o agente, essa coisa toda, faz sentido. De fato, eles botam uma pseudociência muito louca ali, que faz sentido. Eu concordo com você que no 4 eles abriram uma porta, que é o seguinte, não criamos esse vírus. Esse vírus, ele tá aí há tempos antigos e tal. Tudo bem. Esse jogo, inclusive, pra vocês saberem, quem tá ouvindo, ele ia ser passado no tempo atual e no tempo medieval. A gente ia jogar os dois tempos pra mostrar olha só, coisas medievais que têm a influência da história do que tá acontecendo. Mas eu concordo 100% com você. Esse jogo é mágico, esse jogo é magia, é poder, essa coisa. É magia, cara. Eles explicam, chega um momento no jogo em que eles vão te falar, agora eu vou te explicar tudo isso aqui cientificamente, né, entre aspas, como isso é feito, como isso aconteceu, quais foram os testes, eu vou te explicar tudo. Mas, no fim das contas, fica muito mágico. Pessoas que viram mosca, sabe, tipo, tem um cara que vira um robô gigante. Você tem essas coisas. Pô, gente, mais rapidinho, mas isso não tem, assim, olhando os papers durante o jogo, né, e os relatos que você vai vendo, principalmente das experiências, de tudo que você vai absorvendo, eles vão justificando essas variações. Tá justificado ali, galera. Sim, mas só porque existe uma justificativa não quer dizer que ela seja boa. Mas como é Resident Evil, faz sentido. Eu não acho que faz. O meu ponto é justamente esse. E eu também tô super por dentro. Como eu falei, vocês falaram, eu sou um fã dessa porra. Eu não tô por dentro. De rejogar a porra do jogo no emulador, jogo feio pra caralho e tal. É que eu acho que você começa, cara, aquela coisa que às vezes a gente fala sobre a ficção, né? Você estabelece parâmetros, assim, que você pede pra pessoa fazer a desconexão dela. Qual é aquele termo que a gente vive falando lá? Suspensão de descrença. A suspensão de descrença, você fala, olha, faça por favor a sua suspensão de descrença sob esses parâmetros que eu tô falando pra você aqui, sacou? Então, se você tá no Star Wars, você fala, olha, aqui na verdade é um velho oeste no espaço, então vai ter tiro, as pessoas usam a pistola mais pra baixo na coxa, tem aventura, tem barulho no espaço, você compra. Se você do nada começa a apresentar problemas de física no espaço que estão num filme realista, você que tá vendo Star Wars há 30 anos, fala assim, não, peraí, brother, o espaço não se comportava assim. Então eu, na minha visão de fã aqui da parada, eles estão seguindo por um caminho que a ciência, e não é uma questão da ciência avançar a ponto de ficar mágico, porque você pode justificar que a pessoa, olha, então as lendas dos vampiros e dos lobisomens, na verdade, várias outras obras já fizeram isso. Maneiro, havia uma justificativa, uma bactéria, um vírus aqui que faz a pessoa faz criar uma asa, não sei o que. Agora, tem certas propriedades ali, tem certas barreiras da física que são quebradas no jogo que, na minha visão de fã, dentro do lore do Resident Evil, você fala tipo assim, cara, vocês foram pra um outro caminho. Beleza, tá maneiro ainda, mas tá mágico. I love magic. Dentro disso também, cara, como é boa essa loucura que eles fazem, né, cara? É único, pelo menos, sabe? Isso é uma coisa eu não gostei dessa loucura, eu não gostei desse aspecto sobrenatural. Todo o resto eu acho foda. Quando as pessoas que você tá conversando começam a se transformar em monstros hiper deformados, eu tenho que, no meio daquela maçaroca de bolonhesa, que é tipo isso, né? É uma grande bolonhesa com tentáculos e asas e tal, e aí eu tenho que acertar a cabeça da mulher que tá saindo de uma ferida do ventre erótico da criatura, eu falo tipo assim, isso é Resident Evil. Nice. Isso aqui, sim. Então, assim, esse é só um detalhe que eu dei, que eu acho que é uma guinada, que eu espero que eles voltem um pouco pra onde eles estavam, mas todo o resto, ele grita Resident Evil, inclusive com a capacidade, tanto do PlayStation 4 quanto do PlayStation 5, de você renderizar essas criaturas horrorosas e esses cenários que pedem esses embates ou essas fugas, que são realmente super Resident Evil, assim. E eles diminuem, né? Nas peças finais do jogo, tem um monte de monstro lá que você vê os caras falando assim, não, a gente ia fazer desse jeito, mas a gente fez desse e ficou no final porque tava asqueroso demais, porque tava assustador demais. Aí você fala assim, caralho, velho. Não, mas isso é uma coisa bacana, uma tendência legal, porque do 7 pra esse, eles diminuíram um pouco do gore. Você tá maluco? Eu ficava horrorizado no outro, vendo as paradas que estavam acontecendo, vendo as nojeiras, eu falei, meu Deus! E o 7 foi muito mais intenso nesse sentido pra mim. Esse, ele mostra também, mas eu acho que ele foi muito mais objetivo dentro da direção, da escolha do, o gore é até quanto?
Olha, eu acho que também tem uma questão de choque, né? O 7, por ser em primeira pessoa, as coisas aconteciam com você. Então, quando a Mia fura a sua mão, tá acontecendo com você. Então, realmente, o gore, ele é muito mais pessoal no 7. E o 8, você meio que já se acostumou. Então, quando isso acontece de novo com você, você é tipo assim, beleza, já vi isso. Não, beleza não, mas assim... Não, mas é chocante. É chocante, mas você fala assim, já aconteceu antes. Eu já vi isso acontecer. E tem um lance do 7 também, que é o início, esse momento mais Outlast, né? Esse momento mais Layers of Fear e tal. Boa. Do 7º, ele demora mais. Sim. Você fica mais ali dentro refém do que a casa tá te entregando. Você é mais vulnerável, né? Você é muito mais vulnerável do que nesse. É. Esse quando começa, ele vira pra você e fala, tudo isso que a gente passou, esse primeiro minuto do jogo. Ele fala, tudo que a gente passou, a viagem para a Europa, o treinamento militar. Eu falei, ufa. Exato, Ele justifica melhor o fato de você saber lidar com armas pesadas. Mas não vá achando que você não vai olhar umas cenas e falar, caralho, maluco. Também vai. Esse maluco só se fode. Não, crianças na sala, no way. Tipo, não tem como. Cara, não tem como. Didi Braguinha, quero saber de você, meu amigo, quantos robôs gigantes de 0 a 5 você deu para Resident Evil Village? Olha, queridos amigos, devo dizer que sim. A partir deste dia em diante, eu não sou um covarde total. Congratulations! Porque, cara, eu tinha várias horas assim, eu joguei a Dona Maria muito do tempo que eu tava jogando, ela tava do meu lado, né? E aí, vários momentos eu virava, falava assim, caraca, esse cara, ele é muito corajoso, mano. E aí, depois de um determinado tempo de jogo, ela virava e falava, não, você que é corajoso, você que tá mandando ele ir. E é muito bacana, porque eu joguei também com um fone de ouvido e a gente botou um hubzinho pra ficar 2 saídas de fone. Então, eu joguei com fone de ouvido e a Dona Maria também com fone de ouvido. Então, ficamos lá concentrados no jogo. Dona Maria sonhou com Resident Evil de sexta pra sábado. Que foda, ela acompanhou então. Acompanhou, cara. Ela falou, essa porra desse jogo aí, fiquei sonhando com um bagulho de zumbi e não sei o que, de criatura perseguindo a gente não podia fazer nada. Eu não sabia que eu tava com tanta saudade de jogar um jogo assim, saca? Puta, que jogo gostoso, que jogo que mexe com as suas emoções de uma maneira muito consciente do que ele tá fazendo, sabe qual é? Ele é um manipulador ali de sentimentos, sensações, da vibe. Ele consegue criar em cada microparque de diversões que ele te propõe uma expectativa, uma entrega e um alívio de saída com novas expectativas, já te preparando para um novo momento, sabe? Eu ficava impressionado porque foram raras as vezes que eu me perdia e o jogo não sabia que eu tava perdido. Olha aí. Saca? Elementos no mapa. Tem, assim, normalmente você vê num jogo, né? Pra onde eu vou agora? Aí tem a luz do sol iluminando a porta da caverna. Sabe qual é? No dia 31 de outubro, o sol ilumina lá a entrada da caverna. Tolkien. O videogame tem muito disso, né? Aquela porta brilha mais forte, o que você precisa fazer tem um direcionamento visual que te sugere um tom de áudio, alguma coisa assim. Nesse jogo não tem. Nesse jogo, o designer do mapa e as coisas que você passou te direcionam. Teve um momento, cara, que eu tava muito em dúvida do puzzle. Eu testei 1 milhão de coisas, eu tinha porrada de equipamento, porrada de coisa, eu ficava olhando um, olhando o outro, então. Aí eu parei, eu falei, cara, o jogo não ia estar quebrado nesse nível. Eu não tenho pra onde recorrer. Eu falei, meu irmão, eu preciso olhar com calma a parada. E aí eu fiz um trabalho de contemplação, cara. Eu botei o item na tela e eu ficava rodando ele, como se ele estivesse na minha mão. Não vou entrar em detalhes pra não dar spoiler. E eu ficava rodando ele na minha mão. Até o momento em que eu falei, opa, quando eu rodei, eu lembrei de uma parada que eu tenho, que o jogo já tinha falado e que provavelmente ia ter ali dentro. Quando eu fui atrás disso, tava ali. Falei, puta merda, tava na minha cara o tempo todo. O tempo todo, você só não juntou o A e o B, sabe? Então ele até tem umas dicas visuais assim, mas ocasionais do amarelo, né? Ele às vezes marca de amarelo algumas coisas, mas realmente isso somado com essa exigência que ele faz de você, pra que você seja inteligente, você pontuou muito bem, né? Ele quer que você, brother, pensa um pouquinho que você consegue resolver, legal. Pois é, cara. Dito isso, eu acho que o jogo tem muitas outras qualidades que eu não vou entrar aqui, vou deixar pra vocês. Visualmente, ele é deslumbrante. Eu indico absurdamente pra todo mundo jogar. Eu dou 4.8 robôs gigantes. Jogaço.
Afonsinho Solano, e você, meu amigo? Vai pegar na mãozinha do Diogo aí? Estamos todos entrelaçados aqui, acredito, né? A gente, justamente que você lembrou aí, a gente não tinha tutorial, ajuda online, então a gente jogava lá no Telegram. Tava revendo aqui uma mensagem que eu mandei pro Diogo, ele falou, galera, tô em tal lugar, não vou dar spoiler aqui, tô em tal lugar, não sei o que. Aí a gente preocupado, né, Beto, com o Diogo, muito tempo não joga jogos de terror, a gente falou, Diogo, pô, se liga aí na fase tal. Aí ele, vai tomar no cu, porra! Botou em Counter-Strike. Deixa eu só explicar um pouco melhor, Afonso, desculpa, amigo. Cara, é o começo do jogo, pra mim, a minha expectativa de medo, ela tava muito alta. Então o meu medo tava piorando o jogo pra mim. Tava deixando o jogo mais assustador. Quando eu saí de uma determinada situação que foi muito assustadora pra mim, o Afonso falou, meu irmão, se prepara porque eu me caguei. Quando ele falou que ele se cagou, o que eu ia esperar de mim? Entrei em pânico, entrei em pânico mesmo, cara. Porra, é que é muito bom. E ele realmente equilibra bem. Você tem essas partes assim que são do cocô na calça, você tem outras que você tá tipo Rambo, brother. Você tá com Rambo, com lança-granada, com a Magnum, com tacando fogo, um monte de zumbi e tal. Então ele realmente tem o que deu certo do Resident Evil 7, né? O anterior ali, o Biohazard. Ele faz um belo de um upgrade. Eu falei que ele parece muito, ocasionalmente aqui no programa, parece muito com o 7, mas no bom sentido, que também não adianta você ficar... Imagina só o trabalho, você vai reinventar a roda a cada jogo novo, não precisa, né? O 7 é muito bom, eu tava com muita vontade, valeu a pena de jogar esse jogo, eu rejoguei ali o Resident Evil do PlayStation 2, eu rejoguei boa parte do Resident Evil 7 no VR, que eu falei pra vocês em algum MRG aqui, não sei se foi no podcast ou no nosso canal de YouTube. Aqui tem coragem. E é sinistro jogar no VR, eu fiquei pensando, conforme eu fui jogando isso no PlayStation 5, eu falei, caralho, brother, isso aqui no PlayStation 5 deve ser irado demais, deve ser uma parada muito louca e, ao mesmo tempo, o quanto que a gente... É uma velha discussão nossa, né? O quanto que você pode avançar nesse sentido de imersão sem que você comece a passar mal, cara, né? Eu sempre trago o Alien Isolation, que eu acho que é um belo exemplo disso. Você fica... Tem vídeo no YouTube, então, dos caras passando mal, das meninas passando mal e tal. Então, cara, eu amei o jogo, realmente me incomodou essa guinada para o sobrenatural que ele dá, mas eu acho que todo o positivo ele sustenta, cara. Ele sustenta, ele tem uma bela de uma duração, tá? Não é um jogo curto. A gente aqui tem o costume de jogar jogos devagar, né? No sentido que a gente vai andando, a gente aprecia as paradas, a gente não sai correndo pra lá e pra cá. Então, eu acho que ele vale o seu investimento. Como eu falei no começo, se você tem um PlayStation 4 ainda não tá podendo comprar um 5, cara, eu acho que vale você jogar no PlayStation 4. Ele claramente foi feito pra rodar muito bem no PlayStation 4. E se você tem um PlayStation 5 como nós e não tinha jogo pra jogar, é uma bênção. Usar o poder de... Cara, você mal dá start no menu, você já tá jogando, assim. O loading é um negócio impressionante. A gente falou dos saves, né, cara? Nos saves do Resident Evil dos antigos, cara, se apertava o save, eram 3 segundos, mais ou menos. Aí, pronto, salvou. Cara, aqui, você aperta o botão, você já tá no jogo. É impressionante, cara. Total. Eu jogando o primeiro do PlayStation 2 lá, desculpa, o Resident Evil 3 no emulador, cara, tem aquela coisa que quando você passa de um cômodo pro outro, tem uma portinha, lembra? Tipo, carrega, né, cara? Aí eu, que horror. No 1 também, isso vem do 1, né? Que bizarro. Então assim, todos os elementos de Resident Evil estão aqui. O body horror, esse é o nome do subgênero de horror, né? Que eu gosto muito, que é a modificação corporal do personagem, dado o momento. Tem grandes filmes que lidam com isso. Alguns até... Afonso é muito fã da Mosca, né? Jeff Goldblum. A Mosca, perfeito, lembrada. Tem vários filmes aí dessa vibe. O Reanimator é um também que é do Lovecraft, né? Do autor Lovecraft. Então, vários filmes aí que trabalham com isso. O Resident Evil, ele se apoiou, ele se banha nessa doideira. Também notei, desde o 7, assim, que ele vem caminhando muito mais pro ocidente, no sentido de game design, pensamento de como que o jogador joga no ocidente e na Europa, muito mais do que no jogador japonês. Se você jogar os primeiros Resident Evils, né, originais, não os remakes, eles eram muito japoneses na solução de alguns problemas, até nos diálogos horrorosos. Os diálogos eram muito ruins, né? Você vê que era um japonês ali tentando falar com aquela linguagem norte-americana, copiando uns arquétipos norte-americanos de polícia, de filme de ação. Aqui ele tá vindo pra uma coisa que é mais familiar pra nós, sem perder, ao meu ver, a esquisitice que faz Resident Evil ser Resident Evil. Então, eu dou 4.5 robôs gigantes para esse excelente Resident Evil Village. Roberto Duque Estrada, né? De nós três, o seu parque de diversões seria do quê? Parque de diversões. Você disse o Roberto for... o Roberto é o Duque, pô, do jogo. Duque Estrada.
Pode crer. Caralho, é muito foda. Caraca, tá lá, antes do fitness. Antes do caminho fitness, é o Roberto ali, no caminhãozinho. Caraca, de 0 a 5 robô gigante, quanto você dá para Resident Evil 8 Village, como você quiser chamar. Cara, esse negócio que o Afonso falou é maneiro, porque eu falei, né, quando você zera o jogo, você libera um monte de coisa, e eles mostram que a produção de acting, né, de captura de performance, de voz, é tudo gravado nos Estados Unidos, enquanto a criação, o design é tudo no Japão. Então ele faz muito bem essa coisa de ser esquisito, como são os produtos de terror orientais, mas ao mesmo tempo ele tá num lugar muito mais próximo e comum a nós, que somos ocidentais e não nascemos falando japonês pra achar que isso é o certo. Isso foi uma alfinetada? Eu acho que ele tentou fazer uma crítica aí. Tá fazendo a crítica a quem assiste anime e acha que é japonês. Foi isso que eu senti. Vocês estão falando isso. Eu não falei nada. Se passou despercebido. Foi uma crítica e eu gostei. Vocês que estão falando aí. Tu gosta de uma treta, né? Tu gosta de alfinetada. Cara, eu achei o jogo maravilhoso. Eu achei, assim, maravilhoso, cara. É uma experiência que, quando eu entrei nela, eu rapidamente me conectei, porque ele é uma continuação direta do Resident Evil 7. Eu acho que ele já te joga num lugar desconhecido. É o famoso festa estranha com gente esquisita. Ele faz isso com você. Ele te bota num lugar muito esquisito, com uma situação acontecendo ali que não tem nada a ver com tudo que você viu ou viveu, e você tem que entender o que tá acontecendo ali e como isso se conecta. Você tem um propósito. Mesmo quando você cai ali, você tem um propósito. Exato, você vai seguir em frente porque ele te dá uma motivação. Então ele te bota num lugar esquisito, que não é assim, caralho, gente, essa porra é muito esquisito, vou embora daqui. Porque era o normal a fazer. Mas não, a motivação te faz ter que ir em frente. Então você compra, né? Você compra o barulho do cara. Tem Total. jogos de terror que você fala... Sem pensar. Esse brother ia embora daí. Eu tava jogando com a galera que eu falei que veio aqui em casa, e aí o cara viu, tipo, um buracão eu entrando assim, ele falou assim, o que esse cara tá fazendo aí, cara? Eu falei, não, é porque, pô, a filha dele tá sumida. Aí ele, não, tudo bem. Aí realmente... Não, todo o caminho do jogo, você compra as motivações, você segue em frente, mas a esquisitice, ela só aumenta. E ela não para de aumentar. Desde de você ter questionamentos, assim, de tipo, brother, por que o personagem principal aconteceu isso com ele e ele agiu como se nada tivesse acontecendo? E aí você fala, cara, beleza, perderam muito o senso aqui, mas eu vou continuar porque isso vai ter um sentido, porque Resident Evil, no final das contas, eles arrumam explicações, por mais esquisitas que sejam, e às vezes toscas, mas eles botam aquilo numa base. Então o jogo te impele a ir pra frente, e ele te apresenta personagens muito carismáticos. Eu acho que a mina grande, a Lady Dimitrescu, ela é muito carismática. A Mother Miranda é maravilhosa. Eu acho que ela é uma presença, ela é aquela coisa de que ela é uma presença constante, assustadora e medonha, mas você realmente não encontra com ela. Ela é uma ausência presente, né? É bizarro. Exato. E eu, assim, diferente do Diogo, eu não sei como é que foi o Afonso, mas, pô, você tem um altarzinho da Mother Miranda lá, e tem um texto falando, a Mother Miranda não gosta que destrua os altares dela. E isso foi logo no começo do jogo. Aí eu falei, bom, se eu tô chegando na casa dela, na vila dela, e isso aqui tá bizarro, eu não vou tocar em nenhum desses. E eu passei o jogo inteiro, do início ao fim, eu não destruí nenhum das cabrinhas, porque eu falei, pô, vou respeitar. A mina vai chegar no final, vai falar, pô, rapaz, tu aí foi maneiro, tu manteve aí minha parada, a galera que tá aqui curtindo o meu nome. Beto, eu li a parada, tá, beleza, isso aqui. Maluco, eu tava numa luta, e aí, de repente eu errei um tiro, e o tiro acertou um bode. E aí o bode sumiu. Ele virou uma purpurina verde. Aí, caraca, isso é colecionável. Diferente do jogo, cara, joguei numa televisão HDR, 4K, não sei o que, e eu achei o jogo espetacular. A iluminação do jogo é sacanagem. É verdade. Cara, os ambientes mais fechados, eles são... Cara, a casa da Lady Dimitrescu é linda. Olha, é verdade. É um negócio... A casa de boneca é fantástica. Primeira vez num jogo de terror, Beto e Afonso, que eu moraria na mansão mal assombrada. Pois é. Que eu entendi por que alguém compra aquilo ou aluga aquela casa. Tava barato, vou alugar. Eu alugaria. Então, e adorei o final da história. Adorei pra onde eles levaram Resident Evil. Assim, eu gostei do que o Chris Redfield está fazendo ali. Eu gostei a maravilhosa história da Mother Miranda. Prestem atenção, temos aqui um personagem que ele liga pontas no lore do Resident Evil. Olha o spoiler aí. Não vou dar.
mas ele liga pontas no lore do Resident Evil que são pontas muito importantes e significantes que vão permanecer até o fim agora com Resident Evil. Então é um jogo muito importante pra quem gosta da história, é um jogo muito foda pra quem gosta de videogame, então eu dou 4.8. Senhoras e senhores, o melhor jogo que eu joguei em muito tempo, no ano de pandemia, que começa no ano passado, 2020. Esse é o melhor jogo que eu joguei, cara. Com Olha absoluta certeza. Você tem que jogar Resident Evil Village. Então quer dizer que esse Resident Evil Village é oficialmente o novo melhor jogo de PlayStation 5. Não é mais o do motoqueiro. O Days Gone, que não é de PS5. Não, o motoqueiro não era de PlayStation 5. Não, foi o que a gente falou. A gente falou. É o melhor jogo de PlayStation 5. Pode crer, é verdade. Pode crer. Então é isso aí. Finalmente. Temos um win. É isso aí.